Capítulo 9, o apóstolo Paulo, o que eu percebi aqui no início desse capítulo 9, o que eu pude perceber, e os primeiros versículos fala de uma dor do apóstolo. Então, a primeira coisa que eu identifiquei, porque fala de tristeza e de angústia. Então, nos primeiros versículos nós podemos ver que Paulo aqui, ele expressa uma dor, no capítulo 9, logo nos primeiros versículos. E ele diz assim: digo a verdade, e ele diz a verdade não em si, mas ele diz: eu digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. E eu acho interessante quando Paulo traz pilares para a sua fala. Digo a verdade, ele diz a verdade em Cristo. E aí quando ele fala da sua consciência, ele não confia na sua consciência por si mesma, pois a consciência humana, ela é falível. A consciência humana, ela é falível. Por isso que ele diz: minha consciência o confirma. Mas essa confirmação é no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante o quê? Angústia em meu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos. Isso aqui é muito forte. Os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de todos, bendito para sempre. Cristo é Deus, que está acima de todos e bendito por quanto tempo? Para sempre. Então, o apóstolo expressa uma dor. Ele expressa uma tristeza. Ele expressa uma angústia. Agora, qual o motivo da tristeza? E qual o motivo da angústia? Qual o motivo da dor que o apóstolo Paulo está expressando aqui nesses primeiros versículos? O que foi que vocês conseguiram perceber? Qual foi o que vocês conseguiram entender em relação a essa angústia e a essa tristeza? Por que ele está triste? Por que Paulo está angustiado? Qual o motivo da angústia de Paulo? Quem pode me ajudar? Quem pode... porque a partir da resposta que a gente pode dar, a gente pode compreender muita coisa dentro, ou não, a gente pode compreender muita coisa dentro do capítulo 9. Então, qual é a razão? Qual é o motivo da angústia e da tristeza do apóstolo? A causa da tristeza e a causa da angústia no apóstolo é porque os seus irmãos, e quem são os seus irmãos? Os judeus, a sua raça, aqueles a quem Deus tanto abençoou, os seus, de forma assim inexplicável. Porque se tem um povo que Deus... Porque fala aqui, o texto fala. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Perceba bênçãos poderosas dadas por Deus a esse povo. Mas de uma forma inexplicável, esse povo
tão abençoado é o povo que rejeita absurdamente o Evangelho. Assim, é inexplicável, não tem explicação. A rejeição do Evangelho por parte da sua raça estava gerando em Paulo angústia e tristeza. Ao ponto, outra coisa que me chama a atenção, ao ponto dele dizer assim, é tão profundo que ele diz assim, ao ponto dele dizer assim, eu quero trocar a minha salvação pela deles. O amor de Paulo, e aí é um amor pelo outro, é um amor de uns aos outros, mas é tão profundo que ele chega a dizer assim: tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça. Se fosse possível, eu trocaria a minha salvação pela salvação deles. Isso é de uma... é muito profundo. Paulo aqui não está brincando. Pois quando ele escreve por inspiração do Espírito. Então, os seus rejeitaram o Evangelho e é uma rejeição absurda. Tão absurda que Paulo chega a dizer assim, olha, eu vou trocar a minha salvação pela salvação deles. Pois um povo tão abençoado, onde Deus tanto se manifestou, é inadmissível. Somente a única explicação bíblica que eu posso encontrar, a única explicação bíblica viável que eu posso encontrar é o fato do príncipe deste mundo cegar o entendimento das pessoas. O entendimento está totalmente cego. Pois você rejeitar o Evangelho, quem não é da linhagem até se entende, mas os patriarcas vêm do seu meio, a lei vem do seu meio, a adoração no templo nasce entre vocês, e mesmo tendo tudo isso, Paulo está dizendo, os meus irmãos, os da minha raça, não querem saber de Cristo, que é Deus, acima de tudo, diz o texto. Então, é algo assim, absurdo. Como se explica? Não se explica. Um povo tão beneficiado. Versículo 4 e versículo 5. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem de Jesus Cristo. A partir deles se traça a linhagem do próprio Messias. Mas é uma possibilidade. Não satisfeitos com todos esses benefícios, porque o ser humano também tem uma fome insaciável por ser beneficiado. Ele é beneficiado agora, mas ele acha que ele deve ser beneficiado sempre. E aí eles rejeitam. E não é uma simples rejeição, é algo assim que chega a ser assustador. A rejeição judaica a Cristo não é uma coisa simples. Não é simples. Agora,
Por que que eles não reconheceram? Por que que eles não reconheceram o rei tão prometido? Aí Anábe coloca que será que é porque o nosso rei veio e a gente continua debaixo do Império Romano? O nosso rei não governa sobre nós, o nosso rei não nos livra dos romanos. Será que foi por conta disso? A Anábe levantou a questão. Por que que os judeus não reconheceram Jesus como o rei tão prometido? Era necessário que isso acontecesse para que o evangelho chegasse até nós. Uma coisa é clara. Paulo responde no versículo 6 dizendo, uma coisa é certa, a Bíblia não falhou. Por que que eles não reconheceram? Aí a gente pode, não, porque houve erro. Aí Paulo já fecha a porta no versículo 6 dizendo assim, não pensemos que a palavra de Deus falhou. Não existe falha por parte da palavra de Deus. Não existiu e nunca existirá. A palavra de Deus nunca falhou e a palavra de Deus nunca vai falhar. Eles rejeitaram. Será porque Deus falhou? Será porque a palavra de Deus não foi suficiente? Aí Paulo chega e diz, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem todos os descendentes de Israel são Israel. Numa resposta mais sintetizada, para que haja compreensão na nossa mentalidade, eles não recebem Jesus como rei prometido, que vem deles mesmo, por conta da incredulidade. A incredulidade. A incredulidade de seus corações. A expectativa disso, a gente pode trazer um monte de explicação, mas só que quando o coração humano é tomado por incredulidade, ele pode receber todos os benefícios possíveis e ainda assim, eles não vão perceber que é a boa mão do Senhor. Eles não vão perceber que é o Rei. Eles não vão perceber que é o Cristo. Nem eles, nem tampouco a gente. Pois a incredulidade, ela tem esse poder maligno de roubar de cada um de nós a capacidade de ver o que Deus está fazendo, como Deus está se manifestando. A resposta que mais chega perto, pelo menos para a minha compreensão, é a incredulidade de uma gente. A incredulidade de um povo. E por que essa incredulidade? Aí tem as variáveis. A incredulidade talvez seja por quê? Porque ele era o filho da Maria. Nós temos dificuldade de crer nas coisas simples e principalmente quando essas coisas simples estão perto da gente. Nós temos facilidade de dar credibilidade e crer no que está distante. Mas quem é o menino? Não, o menino é filho da Anábe. Quem é Anábe? Anábe é nossa irmã lá da igreja. Então não deve ser isso tudo, porque é filho da Anábe. Porque se fosse filho do profeta, se fosse filho do apóstolo, se fosse filho do influencer, se fosse filho do bispo, nós temos a tendência de crer no que está distante, no que que não está perto da gente. Se está perto, a gente não dá muito crédito. Não é o filho da Maria? Do José, o carpinteiro?
Será que lá de onde eu venho não existem rios melhores? Como é que agora eu saio de lá e lá existem águas melhores? Provavelmente águas mais limpas, a margem é muito mais bela. E agora eu venho aqui e esse profeta manda eu dar 7 mergulhos. Não vou fazer não. O preconceito. Por quê? Preconceito, orgulho. Mas é pela forma, é a maneira. Eu tenho rios melhores lá. Como é que agora eu vou mergulhar aí? Não deveríamos, mas de alguma forma a gente acaba sendo preconceituoso. E somos preconceituosos principalmente com aqueles que estão mais perto de nós, pessoas as quais Deus usa, mas a gente não vê Deus usando. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso coração está tomado por incredulidade. E incredulidade, porque não é o filho do José? Não é o filho da Maria? Então não é ele não. Porque eu duvido que Deus levante um rei a partir da Maria e a partir do José. Pois Deus vai levantar um rei, aí a gente pensa com a mentalidade humana, Deus vai levantar um rei a partir de uma linhagem mais pura. E inclusive um rei dentro de um contexto social onde esse rei não venha da classe D de dado. Pois é inadmissível ser governado por alguém que venha da classe D. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa do subúrbio? Se é rei, não nasce no subúrbio. E se é de Deus, as coisas de Deus não podem nascer primeiro no subúrbio. Precisa nascer primeiro onde? Na elite. Quem disse? As coisas de Deus primeiro nascem no que é simples. Mas por ser simples, Israel rejeitou, a gente rejeita. Por quê? Não achamos que somos, mas a gente acaba sendo incrédulos. Incrédulos ao ponto, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Bem prático. Vamos lá. Você está precisando de oração agora. Felipe vai orar. Aí Felipe diz, eu e o pastor nós vamos orar. Aí lá, antes da gente orar, e a gente tem um discernimento, e a gente diz assim, não, nós não vamos orar. Quem vai orar por você é a irmã Luzinete. Dentro de você, automaticamente, você já rejeitou a oração e já perdeu a bênção. Por quê? Porque você ia crer na oração que eu ou o Felipe fôssemos fazer. Mas como recebemos um discernimento da parte de Deus, e esse discernimento é justamente para quebrar você, porque Deus te conhece, então quem vai orar é a Luzinete. Não vai acontecer. Aí somos tomados por incredulidade. E rejeitamos a bênção, nesse caso, da cura. Por quê? Porque vem do que é mais simples. É o que eu posso entender de tudo que a gente está conversando aqui a respeito da rejeição de Israel em relação ao Cristo que vem da sua própria raça. Cristo é judeu, mas olha como esse judeu se apresenta. Ele não se apresenta como o sumo sacerdote que está no templo. O sumo sacerdote está no templo e ele está numa posição... É mais fácil eles crerem que o Cristo vinha da linhagem do sumo sacerdote do que aquele que estava diante deles.
a gente precisa ter muito cuidado para que também, assim como Israel, a gente não rejeite o Evangelho, não aumentemos uma rejeição em relação às coisas de Deus por causa do nosso preconceito, e por causa do preconceito a gente acaba sendo tomado pela incredulidade. A gente dorme sempre no ponto, a gente cai sempre, como Felipe bem colocou, na mesma cilada, e eu diria, é sempre a mesma pegadinha e a gente está sempre caindo na pegadinha. Né? Lembra do exemplo da oração que eu coloquei aqui? Você recebe a oração mais pomposa, mas não recebe a oração simples. É sempre a mesma pegadinha. Sempre. Onde os judeus foram incrédulos, a gente também, se não cuidar, a gente caminha a passos largos para esse mesmo lugar. Agora, Paulo diz uma coisa aqui que é interessante. Ele diz assim: não pensemos que a palavra de Deus falhou. E aí eu quero reafirmar, a palavra de Deus, ela nunca falha. Pois nem todos os descendentes de Israel são quem de fato é o Israel de Deus. Pois nem todos, isso aqui é interessante, olha, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Então, quem de fato é o Israel de Deus? A igreja. Aquele que crê. Os filhos espirituais. E os filhos naturais? Também. Ou não? Porque presta atenção. Vamos pensar. Jacó é Israel de Deus. Esaú não. Quando eu digo Jacó é Israel de Deus, porque Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Mas ambos, como filhos naturais, são Israel. Mas nem todo filho natural de Israel é Israel. Olha que doideira. Mas quem é o Israel de Deus? O Israel de Deus são os filhos espirituais. E os filhos espirituais de Deus é a igreja. E quando eu digo é a igreja que pode estar nesse rebanho e que pode não estar nesse rebanho e estar em outros rebanhos, que talvez a gente não identifique como igreja, mas é a igreja. Pois a gente acredita que o Israel de Deus, ele também tem uma forma e uma performance. Mas o Israel de Deus, como não são os filhos naturais, mas são os filhos espirituais, as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Pois essa afirmação é séria e profunda. Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. A promessa é para Israel. Aí eu pergunto, mas para qual Israel? A promessa é para Israel. Aí eu pergunto, para Jacó ou para Esaú? Então, aí a gente precisa olhar como foi que se deu a escolha de Jacó. Por que que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú? Ele quis. Exatamente. Deus escolheu Jacó porque ele quis. Porque quando Deus escolheu Jacó, o texto é bem claro. Nem Jacó e nem Esaú
Nenhum dos dois gêmeos, o texto diz, os meninos não tinham cometido mal algum. Não, ele escolheu Jacó porque Jacó era o mais perdido. Não, Jacó não tinha cometido mal nenhum. Porque Esaú também não tinha cometido mal nenhum. O texto é claro, ou não? Vocês viram isso no texto? Quando ele escolhe os gêmeos, ele escolhe porque ele quis. Ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. São essas coisas que são como são, mas que também são difíceis para nós aceitar. Porque a resposta que Efraim deu é curta e grossa, e é isso mesmo. Porque ele quis. Que coisa interessante, olha. Verso 7. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca, que é Jacó e Esaú, tiveram o mesmo pai. Quem foi o pai? Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá o mais novo. Deus quis. Simples assim. Ele quis. Amém ou não amém? Aí a gente precisa entender isso. A gente até entende, mas qual é a nossa dificuldade? A gente não aceita. A gente continua insistindo em querer dar pitaco ao artista. Você é a obra. E ele vai falar como é que o vaso vai ficar questionando o oleiro. A nossa guerra infindável é essa. Por isso que a gente não aceita. E por que a gente não aceita? Porque a gente teimosamente ainda pensa que somos o artista. Teimosamente a gente ainda pensa que somos o oleiro. Deus quis. Quer ver outra coisa que agrava ainda porque que a gente não aceita? Você e eu, nós, inconscientemente, a gente acredita, eu não sei quem foi que colocou isso na cabeça da gente, em que momento a gente acredita que a gente merece alguma coisa da mão de Deus. A vida ela seria muito mais simples se nós voltássemos à origem e entendêssemos que a única coisa que a gente merece da mão de Deus é o juízo. Como eu sei que a única coisa que eu mereço de Deus é o juízo, e aí quando eu olho e no lugar dele me dá o juízo, eu sempre digo, todas as vezes eu sempre reafirmo a quem posso, eu já estou no lucro. Em qualquer circunstância, eu estou no lucro, porque eu não sei quem foi que disse ao ser humano que ele merece outra coisa da mão de Deus a não ser o juízo.
Se é por merecimento, a única coisa que a raça humana merece é o juízo. Como também a gente não aceita, aí a gente fica nessa briga infindável. Deus quis, mas como assim? Como assim o quê? Você chegou, não chegou? Você não está aqui? Põe uma coisa na sua mente, você já está no lucro. Porque aqui não era nem para você estar. Gente, é tudo muito mais simples. Quando a gente olha para Deus e vê Deus de fato como soberano. Nesse ponto, e em alguns outros pontos, mas principalmente nesse ponto, eu digo a vocês, aí eu concordo com os reformadores e com os reformados. Aí eu concordo. Não há o que se questionar. Alguns pontos dos reformados precisam ser observados, porque é muito mimimi. Como ele é acessível, e por ser acessível, a gente acabou ficando muito mimado. Filhos mimados, que acha que merece alguma coisa. Falar em filho, quer ver uma coisa interessante? Vamos lá. Por que é que os filhos não aceitam determinadas coisas que vêm de seus pais? Porque eles acreditam que o pai e que a mãe poderia dar mais, dar isso. Presta atenção, o maior presente que um pai e uma mãe pode dar a um filho, já deu. É o quê? É o quê? A vida. Se um filho tem essa consciência, ele transita com seus pais na maior leveza, pois tudo quando vem, além do principal que é a vida, ele diz, estou no lucro, porque o maior presente eles já me deram, é a concepção, eu estou aqui, e se eu estou aqui por causa da união deles dois. Então, não merecemos nada das mãos de Deus, a não ser o juízo. Aí no verso 14, diz assim, e então, que diremos? Acaso Deus é injusto? Aí a gente diz, rapaz, isso não é justo não. Olha, porque se Deus fosse justo, como é que ele deixa... Não tem esses papos? Como é que ele deixa acontecer isso com isso e não deixa... Como? Se ele é justo? Aí é o senso de que a gente acredita que aquela pessoa merece outra coisa do que o que realmente aconteceu com ela e aquela outra, ambas as pessoas merecem o juízo. É a única coisa que essas pessoas e nós merecemos de Deus. É que Deus... Aí Paulo vai dizer. Olha o que é que Paulo vai dizer aqui, ó. Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer.
A pessoa está perdida. Vamos lá. De quem é a culpa? Se a pessoa está perdida, de quem é a culpa? Da igreja? Dela mesma. Mas o que é que se ouve por aí? A culpa é sua. A pessoa está perdida por sua culpa. A pessoa está perdida. A culpa é dela. A culpa é dela. Agora, se a pessoa for salva, de quem é o crédito? De Deus. Está perdida, a culpa é dela. Se ela foi salva, Deus quis ter misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. O crédito é dele. Amém. Só dele. Consegue entender? A soberania de Deus é algo assim, que não só para mim, mas que também para todos nós, não é uma coisa fácil de se aceitar. Não é. Principalmente quando a soberania de Deus se revela e acontece sobre a nossa própria vida. Quando é na vida do vizinho, a gente sabe dizer, não, mas Deus é soberano. Mas quando é na nossa, fica difícil de aceitar. Essa soberania que a gente diz em relação à casa do vizinho. Não, mas Deus é soberano. Por quê? Porque a gente crê que merece coisa melhor. É por isso que tem um monte de crente frustrado. Né? Por que o ateu existe? O ateu, ele existe porque ele um dia acreditou que merecia algo melhor e não veio. E por não ter vindo, ele parou com essa ideia de crer num ser supremo, que é Deus, e o nosso é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, bom, eu mereço, não veio, então para que continuar crendo? Então, o que é o ateu? O ateu é alguém que pensou um dia que merecia algo melhor, não recebeu, se frustrou. A gente acredita que merece algo melhor da igreja, a gente acredita que merece algo melhor do irmão, a gente está sempre acreditando que nós merecemos sempre, como se nós fôssemos o centro das coisas. É isso que acaba atrapalhando ainda mais a nossa jornada. A vida é simples. Ela só precisa ser vivida, porque ela já nos foi dada. E precisamos desfrutar dessa vida, com a simplicidade, com a singeleza necessária. Como é que você está? Aí eu sempre digo, sempre afirmo, melhor do que mereço. Sempre. Pois em todo momento, alguém que merece o juízo e o juízo não veio, você acha que eu estou como? Melhor do que mereço. Sempre. Absolutamente sempre. Quantos estão entendendo? Amém? Verso 19. Vamos ler Bíblia. Você pode interromper quando você quiser. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim?
O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Gente, está na hora da gente parar de perder tempo. E sabe como é que o ser humano perde tempo? É ficar ou entrar em contenda com Deus. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Não adianta você... porque todas as vezes que a gente entra em contenda com Deus, a gente está dizendo... na verdade, a gente está querendo que Deus não seja Deus. Isso é importante porque a gente já falou das armadilhas hoje e das pegadinhas. A gente pode acabar caindo no mesmo erro do judeu. Hoje somos a igreja e a gente pode acabar pensando dessa forma, que fora do nosso meio não existam filhos espirituais de Deus. A gente pode acabar indo pelo mesmo caminho, se já não estamos, né? Porque não segue uma cartilha, né? Não segue uma doutrina, não segue uma... É porque não tem uma forma. Eu não estou dizendo que a forma está errada, gente. Até mesmo porque eu vou continuar pertencendo a uma comunidade e amo. Agora, eu prefiro estar na comunidade, mas eu não posso passar a crer que Deus não pode ter outros filhos que não sejam evangélicos. Porque o judeu não admite que Deus possa ter um filho como ele teve. Olha aí. Porque ele é militar, e como é que ele vai ter um filho do jeito que ele teve? A gente pode acabar na mesma pegadinha. É inadmissível, a gente pode chegar a pensar que é inadmissível Deus ter filhos que não sejam evangélicos. Agora a gente pense, reflita, porque assim como o judeu achou e continua achando que é inadmissível Deus ter um filho como teve na Maria, e tendo o José como pai adotivo. Quando a gente... Não, ele não pode ter... Deus não tem como ter filhos que não sejam evangélicos. A gente está dizendo o quê? A gente está dizendo, você não pode ser Deus. Aí a gente fica nessa contenda com o próprio Deus. Eu vou ter misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Isso assim, a contribuição que Mara trouxe me fez pensar agora e somando com a contribuição que Felipe trouxe. Gente, eu posso estar falando a maior bobagem do mundo, mas também não tem problema.
Mas se é inadmissível, o judeu continua rejeitando, porque na cabeça do judeu é inadmissível o Todo-Poderoso ter um filho como teve. Então, para muitos de nós aqui, é inadmissível Deus ter filhos que não sejam evangélicos. Olha aí o que diz o versículo 32 e o versículo 33. Dá uma lida aí, quem puder, em voz alta, o verso 32 e o verso 33, para complementar e somar aqui com o que Felipe está colocando e está sendo bem colocado. Verso 32 e verso 33. Quem pode ler? Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Olha aí. Cristo é a rocha. Cristo é a pedra angular. Agora, o que me chama a atenção aí é que essa rocha, quando você não confia nela, ela se transforma. O próprio Cristo, quando você não confia nele, no próprio Cristo você acaba tropeçando. E ao tropeçar, você não entra. Pois a sua filiação na família de Deus, ela só se dá por meio de Cristo, que é a rocha, que serve tanto para você se apoiar nela, que é confiar nela, e se não houver confiança nessa rocha, ela se transforma em quê? O próprio texto está dizendo. Você tropeça na rocha. A rocha na qual você pode se apoiar, confiar, se sentir seguro. Se você não for por esse caminho, nessa mesma rocha, você tropeça. E muitos estão tropeçando justamente na coisa principal, que é Cristo. A gente está inventando um monte de coisa, a gente está inventando 1001 coisas, e quando a gente faz toda essa invenção, a gente tropeça. Porque Cristo é suficiente para que haja a filiação da minha parte, da sua parte, da nossa parte, na família de Deus. Mas tem gente que não entra na família. Tem gente que entra na igreja evangélica. Tem gente que entra no culto evangélico. Tem gente que entra na religião evangélica e não consegue entrar na família de Deus, porque tropeça na rocha. Não existe outro. Nós não podemos desejar nada mais, nada além do que Cristo. Gente, guarda isso no coração mais uma vez. Qualquer coisa, por melhor que seja, se você não odiar, você vai acabar se apegando a essa coisa porque ela é boa. E ao se apegar, quando eu digo odiar, é amar mais. A gente tropeça com muita facilidade, porque a gente ama mais, inclusive coisas boas, do que a Cristo. Por exemplo, a rocha que serve para nos dar sustentação pode ser pedra de tropeço, porque eu posso, como eu li esses dias,
eu até fiz uma postagem, eu posso, a minha carne, ela pode desejar, isso não é um texto meu, eu posso desejar mais, a minha carne pode desejar mais o crescimento da igreja do que a Cristo. O crescimento da igreja é uma coisa ruim? Não. Mas eu não posso desejar mais o crescimento da igreja do que a Cristo. Entre o crescimento da igreja e Cristo, eu preciso amar a Cristo. Pois somente Cristo pode me colocar dentro da família de Deus. E aí muitas pessoas não entram. E não entram por quê? Porque a carne está sempre desejando outras coisas. Porque a carne nunca acha e nunca acredita que Cristo é suficiente. E Ele é suficiente. E é nessa rocha que muitos tropeçam. Por não entender como é que a rocha é suficiente. Aí tropeça. Por que tropeça? Porque vai passando pela rocha, não viu a rocha. Era só a rocha, mas estava olhando outra coisa. Aí tropeça. Deus é soberano. Amém? Eu sinceramente, o Espírito Santo nos surpreendeu hoje pela complexidade do texto, mas eu acredito que não fomos tão hereges ao conversar a respeito desse capítulo, porque nem os teólogos famosos chegam, e não é pretensão nossa no diálogo querer esgotar. Esgotamos o... Não esgotamos nada, estamos apenas crescendo, amadurecendo com essa palavra, para que a gente entenda que Deus é soberano. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Jacó e não Esaú. Isaac e Ismael não são filhos naturais de Abraão, mas não é pelo fato de serem filhos naturais. Tem que ser filhos espirituais. E a filiação espiritual, ela só acontece por meio da fé em Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém?